O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, ouvindo a mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier Emmanuel. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente convicta da própria fragilidade deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com
A oração confessam a infantilidade de suas rogativas. E continuemos com a energia de paz, amor, harmonia, vibrando por nosso planeta, vibrando por nosso Brasil, vibrando por nossa Cobem, agradecendo com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muita paz. Boa noite. Dando continuidade aos trabalhos de irradiação desta quarta-feira, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, eficácia da prece, itens 5 e 6. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.
Retornemos agora ao local em que nos encontramos, o nosso pensamento, e após a reflexão das mensagens da noite, vamos agora fechar os olhos, esquecer as preocupações, comece a respirar profundamente, comece a estabelecer um contato com a sua centelha divina. Adentramos nesse momento a um movimento mais profundo com Deus, Jesus e a sua espiritualidade benfeitora. Fiquemos envolvidos por essa energia dúlcida, suave, por alguns minutos, respirando profundamente, sentindo essa sintonia de Deus para conosco. Após esses minutos de recolhimento, mergulhados nesse amor, vamos expandir essa luz, irradiar paz, equilíbrio emocional, saúde, para todos aqueles que conhecemos, em especial os que estão precisando de ajuda. A nossa família, vizinhos, aqueles que temos dificuldade de convivência. Vamos mentalizar o perdão, vamos mentalizar a misericórdia de Deus para todos nós. Fiquemos envolvidos nessa energia, emanando em prece por alguns minutos. Retornemos o nosso pensamento ao local em que nos encontramos e vamos agora juntos irradiar por todos aqueles que estão em situação de risco, que eles recebam a energia confortadora do nosso Mestre Jesus.
Vamos envolver com energia de equilíbrio, de paz, todos os enfermos do corpo físico. Vamos mentalizar os hospitais da nossa cidade, sendo envolvidos por uma luz que corre todos os ambientes, trazendo a paz e a misericórdia de Deus. Vibremos pelos que acabaram de desencarnar. Mentalizemos equilíbrio, conforto, que a luz da espiritualidade benfeitora, que a nossa energia seja como um bálsamo nos corações desses irmãos, em especial aqueles que se encontram em desequilíbrio. Vamos mentalizar agora o nosso planeta sendo envolvido por uma luz azul. Essa luz quebra todas as correntes de energias negativas, traz paz e eleva o padrão vibratório da nossa casa-mãe. Mentalizemos o Brasil, todos os estados envolvidos pela paz. Nesse momento, a psicosfera do nosso país recebe uma chuva de amor que acalma e refrigera as nossas almas.
Irradiemos paz, resignação, fortificação para todas as casas espíritas, em especial a COBEM, para seus trabalhos, para os seus trabalhadores e frequentadores. Visualizemos aquele hospital-escola sendo envolvido por uma luz de gratidão do nosso coração. Nesse clima, nos preparemos para receber o passe espiritual. Mestre, muito obrigada por nos colocar onde nos colocou. Essa noite queremos te agradecer todas as dificuldades das nossas vidas, pois temos a certeza que através delas o nosso espírito se fortalece e cresce diante de Deus. Amado Mestre, também te rogamos misericórdia pelas nossas fraquezas, pelas nossas dúvidas. Fortalece o nosso coração para que confiemos no Teu Evangelho, na Tua luz. Que essa noite e durante essa semana possamos estar em contato contigo, com a Tua espiritualidade,
para que sejamos instrumentos teus aqui, que levemos a tua mensagem através do nosso exemplo, através das nossas palavras, até do nosso silêncio. Sê conosco, amado Mestre, hoje e sempre, que assim seja.